precisa do vexame, né? Precisa do vexame. E eu não costumo entrar muito nessa. Eu acho que a gente perde muito mais tempo, os programas perdem muito mais tempo discutindo se é vexame ou não, se é vergonha ou não, do que aprofundando por que aconteceu isso, quais são as causas, quais são as consequências, que tipo de reflexão isso leva e isso gera para toda a discussão. Mas é claro que ia falar a derrota, a eliminação do Corinthians ontem para o Ituano, ela foi o evento mais frustrante do campeonato, porque quando foram decididas as quartas de final, mesmo o Corinthians sendo apenas a quinta melhor campanha, mas era o confronto mais distante. Então, assim, por mais que o Palmeiras seja o favorito para o campeonato, se tivesse caído para o São Bernardo, seria frustrante, mas o São Bernardo fez um excelente Paulistão. São Paulo e Água Santa brigaram pela ponta do grupo até a última rodada, embora exista uma diferença grande entre as equipes. O Red Bull Bragantino e o Botafogo, o próprio Red Bull Bragantino ainda não está mostrando aquela certeza que a gente já viu na penúltima temporada, por exemplo. Agora, Corinthians e Ituano eram opostos. O Corinthians fez um belo campeonato, ainda que oscilando, mas jogando dentro de casa, como foi o jogo de ontem. O Corinthians era um dos melhores times da competição, como mandante, e o Ituano fez um campeonato muito fraco. Então, em 7 dias, o Ituano foi de quase rebaixado para semifinalista. Então, todo esse contexto, ele gera um impacto muito grande. Foi uma eliminação surpreendente, muito frustrante, muito decepcionante do Corinthians. Agora, quem quer chamar de vergonha, de vexame, de fiasco, faça como quiser, eu não costumo entrar nessa, mas é evidente que a frustração do torcedor, ela é enorme. Ninguém imaginava mesmo que o Corinthians não passaria pelo Ituano. A discussão se o Neymar vai ser do PSG, vai pro Palmeiras? Tudo bem, o jogo está aqui com o Palmeiras, ele fala, para ele foi vexame assim, e aí tudo bem, aí é do jogo, aí é da brincadeira, né? Agora, eu sinto falta, às vezes, eu acho que acabou mascarando muito, pra gente entrar já no assunto. Por exemplo, eu senti falta de alguém perguntar pro Lázaro, por que ele tirou o Lázaro? Qual era a intenção dele com aquela substituição? Se ele tinha uma peça igual e não tinha outro banco, ou se realmente foi uma tentativa dele de modificar a partida desse jogador. Então a gente fica pensando em vários aspectos de continuidade, né? Talvez essa coisa do Corinthians não ter perdido em casa, o Juiz ter mascarado muito um modelo de jogo novo que está sendo criado por um treinador inexperiente e que eu acho que ele precisa de algumas peças, assim. Um substituto do Renato Augusto, eu acho que talvez seja o último lugar para olhar, é uma coisa muito difícil. Você ter um jogador do nível do Renato Augusto é muito difícil. Mas hoje você olha esse Corinthians hoje e você acha que precisa ser reforçado? Você acha que precisa de nomes novos ou precisa realmente de um entrosamento maior e de um amadurecimento do Lázaro? Eu acho que um entrosamento maior e mais tempo para trabalhar esse time, etc e tal, isso, mesmo se não tivesse reforços, eu acho que isso ajudaria. Eu acho que no jogo de ontem, por exemplo, eu acho que a ausência do Renato, ela foi, assim, ela seria naturalmente um impacto, porque um time que tem o Renato Augusto jogando o que ele está jogando, é claro que vai sentir falta dele, é muito provável que não sinta. Mas o Corinthians está sendo, e eu até falei isso ontem no linha de passe, acho que um dos méritos do Fernando é conseguir montar um time que potencializa muito os melhores jogadores, né? Então, até aqui, o que a gente viu de bom do Corinthians é um time que conseguiu potencializar o Renato, o Roger Guedes, o Fagner, jogadores que estão sendo muito bem aproveitados. Oi? Roger Guedes ficou devendo ontem. Ficou devendo ontem. Eu acho que ele é um cara que precisa muito do Renato Augusto. Né? O Renato é um cara que bota o Roger para jogar o tempo inteiro. E acho que ele sentiu a abstinência de Renato Augusto foi muito grande para o Roger Guedes. E aí, justamente na ausência desse cara, eu acho que ele tentou manter a mesma forma de jogar sem ter um jogador exatamente capaz para isso. Porque o Paulinho não é um jogador como o Renato Augusto. E eu acho que o Corinthians não se mostrou pronto para encontrar uma outra maneira de jogar, um pouco diferente, quando ele não tiver. Então, acho que esse foi o dilema que o Corinthians enfrentou. Deveria ter vencido o Ituano mesmo assim, porque a diferença é grande? Deveria. Teve chance para vencer o Ituano mesmo assim? Teve. O Corinthians poderia, pelas chances que teve, ter vencido por 2-1 ou por 3-1. E eu acho que ainda assim a gente deveria falar, se isso tivesse acontecido, que o Corinthians jogou menos do que deveria e acho que existiu um impacto da ausência do Renato. Então, assim, olhando para... Acho que ele colocou o Pedrinho no lugar do Watson para tentar abrir mais o time, para deixar o Pedrinho e o Roger Guedes mais como pontas e tentar encontrar algum espaço para infiltrar. Mas concordo que não surtiu efeito, aliás, piorou a equipe, assim como a saída do Paulinho piorou. Assim como o Paulinho pelo Maicon, né, o Maicon entrando, o Corinthians não respondeu bem. Embora o Paulinho não estivesse muito bem, mas o Maicon também não surtiu efeito. Então, com as trocas, e elas... O Paulinho tá voltando de lesão, né? Então, tá usado pela idade do jogador e tal. Então, acho que essa substituição eu entendo mais do que o Pedrinho no ar.
Eu entendi o porquê que ele fez, o Maicon Paulinho, também entendi. Mas as trocas foram feitas no momento em que o Corinthians estava bem, e aí o resultado foi ruim. Então, embora a intenção eu tenha entendido, de fato o time piorou. Olhando para esse elenco, eu acho que tem duas posições que, dentro desse dilema de não conseguir executar a mesma proposta, seriam interessantes. Eu acho que o Corinthians tem que ter alguém de lado de campo, pontas mais confiáveis, e o Pedrinho é só um menino, entrou bem, mas ele é da geração do Henrique. Ele é só um menino, então ele está começando a jogar, o Mosquito está machucado, etc. E tal, então acho que ele deveria ter melhores alternativas para ter um jogo de flanco mais evoluído. E eu acho que essa eliminação vai aumentar a busca, vai acelerar a busca para um cara que consiga fazer algo mais próximo do que o Renato faz. O Corinthians já esteve no mercado para tentar encontrar um meia com essas características, já tentou contratar o Matheus Pereira, que estava no Al Hilal pouco antes do Mundial, mas acabou emprestado para o Al Wahda, outro time, só por 3 meses. Então, acho que assim, era uma posição que já estavam de olho, e eu acho que com essa eliminação, da maneira que foi, sem o Renato, vai acelerar essa busca por um outro meio. Eu acho que a questão do volante, se a gente olhar a quantidade de volantes que tem, o Corinthians está bem servido, né? O meio campo ali para se matar, tirando a posição do Renato, é um meio campo fortalecido e peças. E mesmo ali, que acabou de estar depois de muita cobrança torcida. Agora, eu fico pensando também, além desses lugares de terceiro campo, engraçado, porque eu olho os extremos, eu acho que assim, o ataque talvez precise de mais um centroavante. O Júnior Moraes não consegue substituir o Léo. Não existe, né? É isso, ele não conseguiu entregar o que a gente esperava dele. Enfim, eu levo muito em conta a questão de ter voltado da Maguire, cada pessoa reage de uma maneira, mas enfim, estou falando de campo-bola, né? Ele entregou o que se esperava dele, um jogador, né, de carreira nacional, não tem. Então, se o Yuri não tiver, ele não tem o cara para botar ali no seu mais confiável. Então, essa posição que eu acho que valeria uma olhada, e eu posso estar contaminada pela questão dos pênaltis de ontem. Mas me preocupa o envelhecimento da defesa do Corinthians. Talvez não seja imediato para essa temporada, mas eu acho que é um lugar do campo que vai ter que começar a ser olhado com muita cautela, porque você não vai perder um, você vai perder 3 pilares de sustentação, 4 se você quiser colocar a zaga também, né? Acho que o Gil é um jogador que está ali há um tempo, que entende muito da dinâmica desse time, desse clube, mais do time, mas o lateral é o Cássio está envelhecendo. Então, acho que tem que olhar para esse lugar, de repente, começar a se rejuvenescer e adaptar quem chega. Você acha que para essa temporada tem essa necessidade ou não? Esse é um processo mais longo prazo, médio prazo? Eu acho que a lateral esquerda é mais urgente. Assim, sinceramente, acho que ninguém no Corinthians esperava que na última temporada o Fábio Santos tivesse o bom desempenho que teve. Ele teve uma ótima temporada. Assim, acho que muitos jogadores reclamaram, o Fagner, por exemplo, reclamou do rodízio do Vitor Pereira, que para ele fez mal. Eu acho que para o Fábio Santos, o fato do Vitor Pereira na última temporada ter mexido muito no time foi muito bom, porque o Fábio jogou basicamente os jogos mais importantes. E acho que isso deu uma longevidade, e ele teve um ano muito regular, a ponto do Corinthians se sentir confortável para negociar o Piton com o Vasco, trazer o Bidu, que é uma aposta, que para mim é quase no mesmo nível do Piton, mas é uma aposta, e renovar o contrato do Fábio Santos por mais uma temporada. Eu acho que essa posição, o Corinthians vai encontrar dificuldade para fazer a transição, porque não tem muito lateral esquerdo no mercado. O Corinthians já chegou a sondar o Guilherme Arana para voltar, que é uma cria do Corinthians, é um corintianaço assim, mas embora ele esteja machucado, o Atlético também não propõe. Grave, eu acho que jogador assim, desconfiaria de uma troca dele agora. E o próprio Atlético também abriu a conversa. Então, assim, o Corinthians sondou, mas não rolou, e eu acho que essa reposição do Fábio Santos, que é para mim a mais urgente da linha defensiva, por uma questão de fase de carreira mesmo, vai ser a mais complicada. Em relação ao Fagner, eu acho que ele ainda tem lenha para queimar, mas o Corinthians tem um grande problema, que é quem joga no lugar dele, né? Então, o Fagner está há 10 temporadas no Corinthians, e o Corinthians nunca teve um reserva confiável para o Fagner, nunca. E já foram pelo menos uns 8. Hoje, para você ter ideia, o reserva imediato do Fagner virou o Duqueiroz, por exemplo, que vai embora no meio do ano. Então, e o Gil e o Bruno Mendes tem o Balbuena no banco, então o Corinthians, de fato, tem questões a olhar mais a curto prazo para a zaga, mas eu acho que a que mais chama a atenção é a reposição da lateral esquerda.
Na lateral esquerda. Se a gente fosse fazer uma lista de prioridades, vai pensando aqui, a gente sabe que o Corinthians não está nadando dinheiro, né? Não tem as contas assinadas já há algum tempo, então talvez, se fosse pensar em contratação, precisaria definir prioridades. Diante do Lázaro falou ontem, né? Porque chama a atenção não ter sido, não sei quanto que a eliminação pesou e quanto que ele quis dividir de responsabilidade, não me parece o perfil dele, mas me chamou a atenção ele falar publicamente que precisa de reforços. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vi fazendo isso. Então, foi uma coisa que me acendeu um alerta, assim. Se fosse definir uma lista de prioridades, levando em conta o que ele fala, levando em conta o que a gente vê em campo, como é que seria essa lista? Eu acho que é isso que a gente falou. Assim, eu vejo um meia, um ponta, primeiro um meia, depois um ponta, depois um centroavante e, por último, um lateral esquerdo. Eu viria nessa ordem, mas todos esses eu vejo como opções de elenco. Eu acho que o time titular do Corinthians é um time bastante confiável. Se a gente pegar os 11 que jogam, é um time que o torcedor pode confiar. É um time muito bom para a média do futebol brasileiro, mas a hora que tem que fazer rotação de elenco, o Corinthians sofre para repor características similares. Onde é o Barbaleta nessa fila do pão aí? Porque o jogador de São Bernardo, né, tá quase sendo fechado. Ele foi ontem. Ele estava ontem lá no estádio, foi lá ver o jogo. Então só falta anunciar, né? Isso. O jogo deve ser anunciado em breve. Qual é a característica dele, para quem está acompanhando o Paulistão, e onde você vê ele rendendo esses Corinthians? Eu acho que ele é uma observação interessante, não é um cara que vai chegar para ser titular, para resolver, não é nem justo que seja colocado esse rótulo dele, mas é uma boa aposta. Ele é um atacante e ele me lembra, em termos de característica, o Roger Guedes, mas do lado oposto, né? Porque o Roger Guedes ele joga muito pela esquerda, ele é destro, e o Roger Guedes não é um ponta, é um cara que gosta muito de vir em diagonal para procurar o passe ou para procurar o chute. E o Christian Barletta é esse jogador do outro lado, ele é canhoto, gosta de jogar pela direita, então ele não é um ponta que vai ficar indo para a linha de fundo, é um segundo atacante, um meio atacante, que gosta muito de chegar em diagonal, ou para bater ou para dar o passe. Mostrou qualidade no Campeonato Paulista, a exigência dele ao chegar no Corinthians muda completamente, mas me parece uma boa observação, assim, para encorpar as opções de ataque que o Fernando vai ter. Não é um cara que vai resolver, mas é um cara que é uma boa oportunidade no mercado, uma boa observação, que se der errado não tem problema, e se der certo o Corinthians ganha bastante. Dá para dizer se ele chega para brigar a posição com o Romero ou não? É outra característica. Eu acho que ele chega para entrar na fila do Romero. E o Romero voltou tão mal, o Romero tecnicamente está tão mal, que em um jogo em que o Corinthians precisava vencer em casa, entrou um garoto de 16 anos, não entrou o Romero. Então eu acho que pelo nível de Paulistão que o Christian fez, ele chega para rapidamente passar a frente do Romero na lista de opções para o banco de reservas do Corinthians. Mas titular é demais. Titular, acho improvável. Se o Watson tiver uma queda, né, o Watson vem fazendo uma boa temporada. Assim, se o Watson tiver uma queda, ele vai estar ali levantando o dedinho para tentar jogar. Eu acho que esse é o espaço que ele pode beliscar. Eu adoro a internet por isso. Olha, pode tirar o Barletta daí, por favor? Reparem bem, que eu vou fazer depois do PAC agora. O Neymar, não, o Neymar hoje, fraturado, com o ligamento rompido, hoje, com uma muleta, ele cairia bem no time do Corinthians. É isso, pode entrar descalço para o de nada, tudo bem. Obviamente, cadeira aqui, só a gente virar, só se começar a falar o Neymar machucado outro dia e vai levar 3 a 4 meses de recuperação. Então, a gente sempre se pergunta, né, se ele ainda vai chegar onde a gente esperava quando ele foi para a Europa, quando ele começou a despontar o Barcelona, quando ele começou a mostrar que ele seria capaz. Eu acho que passou a coisa de repente, melhor do mundo. Eu acho que o tempo dele, infelizmente, para isso, passou. Mas me preocupou a declaração de que ele quer encerrar a carreira no PSG. Por que me preocupou, Zupa? Porque, para mim, isso abrevia a carreira dele. A gente já viu aí, foi o The Athletic, né? Isso. Que botou a matéria falando que ele quer encerrar a carreira no PSG. Eu fico preocupada com vários motivos. Primeiro, eu acho que o ambiente do PSG é muito nocivo ao Neymar. Segundo, porque talvez, se ele voltasse ao Brasil em algum momento, não estou dizendo que é agora, depois dessa lesão, isso deve ter uma longevidade de uma
amplitude, no sentido de conquistas, de olhar para a carreira dele, pelo nível do futebol brasileiro, a gente sabe que é menor, é menos intenso do europeu. Então, me preocupou. Como é que você vê essa relação de acabar a carreira do PSG? Eu também não gosto, não. Eu acho que não vejo como ideal para a carreira dele, não. Eu acho que o projeto, eu até já falou isso por aqui, o projeto esportivo do Paris Saint-Germain é um projeto esportivo mal concebido. Ele é um projeto financeiro bem concebido, mas é um projeto esportivo mal concebido. E acho que, assim, eu entendi o movimento que o Neymar fez, que foi um movimento corajoso ao trocar o Barça pelo PSG. Os motivos, além do financeiro, que o fizeram fazer essa troca, esse movimento, eu compreendi. Mas assim, o tempo passou e para mim está claro que isso, não deu certo, né? O que moveu o Neymar a trocar Barcelona para Paris, eu não vi isso acontecer, então acho que eu acho que ele tem responsabilidade, mas o projeto também, ele está dentro desse projeto que, repito, é mal concebido. E ele é um projeto que trabalha com nomes, com marcas, com valores, e fala muito pouco sobre time, sobre metodologia, sobre conceito, sobre a construção de um time competitivo e vencedor. Não é aí que eles são bons. Eles são bons em dinheiro, em contratar marcas, em empilhar talentos e craques, e o futebol não se faz só tendo os melhores jogadores. O futebol se faz muito além de ter os melhores jogadores. Então, por isso, eu acho que os pontos fracos assim, do Neymar como profissional, eles acabam muitas vezes sendo reforçados dentro desse ambiente do Paris Saint-Germain. Eu acho que em um ambiente, em um projeto esportivo melhor concebido, mais consistente, mais exigente em outros aspectos, eu acho que o Neymar teria menos falhas do que ele tem. Então, acho que como um todo, para ele, eu acho que já deu esse projeto de Paris Saint-Germain para ele. E aí, eu acho que ele tem dois caminhos. Assim. Se é um caminho da ambição, de tentar ainda ser aquilo que a gente sabe que ele tem capacidade para ser, eu gostaria muito de vê-lo numa Premier League, por exemplo, que é um mercado que tem se aberto para ele no Chelsea, né, as conversas que já tiveram. Eu acho que seria uma tentativa válida e gostaria de vê-lo. Eu acho, Dani. Eu acho que se ele estiver em um ambiente que exija isso dele, eu acho possível que sim. Agora, se ele quer apenas ser feliz, eu acho que ele poderia voltar para o Brasil, abrir mão de milhões e milhões e milhões de dólares, e aí não seria uma opção pessoal, e acho que aqui ele seria mais feliz. Mas eu acho que esportivamente ele tem bola para jogar em lugares melhores do que em ligas melhores do que a Liga Francesa, em ambientes melhores do que o Paris Saint-Germain. Sabe o que eu fico receosa? De repente, ele já está abandonando a própria carreira. Porque ele sabe o talento que ele tem, ele sabe a capacidade que ele tem, ele sabe o que ele já conquistou. Mas ele também sabe de pedrada que ele já tomou. Então, de repente, esse posicionamento de não, tá legal aqui, o projeto esportivo já deu, agora eu vou acabar minha carreira, eu vou cumprir meu contrato. Talvez seja um pouco de desistir daquele objetivo que o levaram ao PSG, sabe? Que era conquistar como protagonista uma Champions League, que era ser melhor do mundo, coisas que naquele Barcelona dificilmente ele conseguiria por quem cada volta, agora começar de novo, né? E aí surgiu um papel depois disso. Mas eu fico receosa de ser quase uma abreviação mesmo, ainda que inconsciente, na própria carreira. Porque é isso, assim, ele tem espaço na Espanha, ele tem espaço... Engraçado você falar da Premier League, eu acho que é ali que eu consigo vê-lo com menos sucesso, mas não sei, pode ser coisa da minha cabeça, porque eu acho que o nível de exigência na Premier League é maior em tudo. E talvez ele não esteja disposto, pelas entrevistas que já deu, a ter esse comprometimento. Essa para mim é a questão da Premier League, nada tem a ver com talento. Mas assim, você pensa no Brasil, ele jogaria, eu já estou pensando aqui, ele joga mão de muleta, com o pé amarrado em qualquer campo do Brasil. Sim, eu acho que vai muito... Acho que essa é a pergunta. O que você quer da sua vida para os próximos anos, Neymar? Você quer só ganhar o seu dinheiro? Você quer mexer o mínimo possível? Você quer voltar a se cutucar em termos de ambição? Ou você quer apenas ser feliz? E acho que todas as respostas são válidas, né? A gente tem, às vezes, o hábito, quando jogadores saíam do Brasil e iam para a China, por exemplo, de criticar o atleta que abriu mão da ambição esportiva para se esconder num lugar onde o cara resolve a vida dele e da família para ganhar todo o dinheiro do mundo, e é legítimo que o cara queira fazer isso. Então, eu acho que todos os caminhos eles são legítimos para o Neymar. Se ele abrir mão do melhor nível de futebol e quiser jogar nos Estados Unidos para morar em um país diferente, e ver aquilo lá, eu acho tudo legítimo, mas eu acho que ele precisa saber o que ele quer.
Enfim, dentro das opções possíveis e comentadas, eu vejo a permanência no Paris Saint-Germain como a menos ambiciosa, a mais cômoda e a menos interessante para ele. Mas, enfim, não sei quais são os motivos que o levam ir para esse caminho. Mas eu acho que ele tem capacidade de voltar a esticar a corda um pouquinho mais, se ele quiser, né? E eu não sei qual que é a relação que o ciclo de Copa do Mundo que vai começar também tem na carreira dele. Se ele quiser ainda estar forte para a Copa do Mundo de 2026, eu acho que ele tem que pensar também muito bem quais passos que ele vai dar em clubes para chegar a esse caminho. Boa, a ver, né? Primeiro tem que se recuperar da lesão, tem que voltar para o campo e vai aí um processo de meio ano, pelo menos, né? Ou seja, temporada europeia, ele perdeu já, acabou o Neymar. Mas a gente está de olho aqui. A gente está de olho também no futebol brasileiro, obviamente, e aí a gente já falou da questão do Corinthians, hoje em dia de Flamengo e o Vasco, um momento diferente, projetos diferentes, né? O Vasco é muito mais modesto, mas montando um time. Eu tenho dúvida de quão competitivo vai ser esse time na hora que ele começar ali a se dividir entre duas competições, já que o Vasco tem também a Copa do Brasil, e enfrentar níveis mais altos de futebol. Mas, enfim, o assunto é o Flamengo, porque o Flamengo está no furacão com o favoritismo do lado dele. Acho que ele não saiu do lado dele o favoritismo, mas nem lembro depois de tanta coisa perdida. Pelo Vitor Pereira, olha como eu ia ser injusto aqui, olha como a gente é injusto no futebol. Eu nominando o treinador como culpado. O Vitor Pereira começou a levantar a mãozinha também e falar, acho que todo mundo já sabia o modelo de jogo dele, todo mundo já sabia que ele era um treinador que tinha convicções, ele deixou bem claro desde lá atrás que ele chegou ao Corinthians, ele acredita de futebol, e agora ele começa a falar, opa, preciso de um ponta direita aqui. Opa, preciso de um volante mais marcador aqui, se mandaram o João Gomes embora, agora me arruma outro mesmo raiva, porque esses volantes foram tudo de beleza, carreira sólida, Vidal, né, dispensa a apresentação, já conhece a casa, mas não estão resolvendo a minha vida, não. O Flamengo tem que dar esses reforços aí, porque aí fica meio contraditório, né? A gente está repetindo a matéria externa de uma forma com solidariedade dos amigos. Eles dizem que as prioridades do Pereira são um volante e um ponta direita. É o que rola no bastidor. É o que rola dentro do clube mesmo. O Ângelo disse que não vai sair do Santos, não vai sair da proposta do Flamengo agora. E tem a questão do Uribe. Acho que o volante concordância geral, né? Não se tem um volante marcador daquela maneira, com aquela qualidade. Tem o Érico Garra machucado, quando voltar em tese, o cara para fazer essa função. E aí, começa por aí? É comum, né? Técnicos chegarem e pedirem alguns jogadores que façam mais sentido para o tipo de jogo que ele quer fazer. Isso causa um estranhamento um pouco maior no Flamengo, pelo fato de todo mundo concordar que é o melhor elenco da América do Sul, da América Latina, e era antes do Vitor chegar. Oi? Eu acho que o Galo está chegando. Acho que dá uma distância. Mas enfim, e esse elenco já era muito bom antes do Vitor chegar e ele continua muito bom. Não é porque o Flamengo perdeu os 3 campeonatos, eu não estou contando Taça Guanabara, porque enfim, eu acho que o campeonato é o campeonato carioca e ele ainda não acabou. E não é porque o Flamengo perdeu esses campeonatos que o elenco deixou de ser o melhor. Ele ainda é o melhor, então assusta um pouco quando depois de tanta oferta, tantos valores para administrar, o técnico ainda acha que precisa de mais para fazer esse time ser competitivo. Eu acho que é possível, e a gente viu nas mãos do Dorival, é possível fazer esse time ser muito competitivo com os jogadores que o Flamengo tem, mesmo assim o João Gomes e o Rodinei. Acho que o Flamengo não acabou porque o João Gomes saiu, então é possível. Mas para o jeito... Piorou. Mas engraçado, Dani, eu estava aqui pensando, o Gerson foi contratado antes de o João Gomes ser vendido. E quando o Gerson foi contratado... mas quando o Gerson foi contratado, todo mundo montava na cabeça do Flamengo com o Gerson como titular. Talvez o João Gomes até começasse o ano como reserva. Mas eu acho que rapidamente iam perceber que ele tinha que voltar para o time, porque o time sentiu falta dele. Agora, assim, o que me chama a atenção é o tipo de jogo que o Vitor Pereira está querendo fazer no Flamengo. E é isso, ele quer um volante com um pouco mais de pegada para sustentar o meio campo, ele quer mais gente para jogar pelo lado, né? Ele vem tentando estimular o Cebolinha pela esquerda, ele não confia no Marinho pela direita, e ele quer um outro jogador para atuar pela direita, como era o Ângelo. Então, assim, é possível que esse Flamengo do Vitor Pereira, com essas características,
ele cresça, ele evolua, ele ande um pouco para frente, e até acho que em pedaços dos últimos jogos ele conseguiu fazer o time jogar um pouco melhor. Mas esse Flamengo, ele me parece mais distante, mesmo que ele dê certo, do Flamengo brilhante que a gente sabe que é capaz de existir com o elenco que o Flamengo tem. Então eu fico nessa dúvida, o Vitor Pereira vai conseguir fazer um Flamengo mais competitivo e a torcida vai aceitar um Flamengo menos brilhante do que sabe que o time é capaz de ser? Eu acho que esse é o grande dilema do que o Vitor Pereira pensa a respeito do Flamengo. Ele quer um ponta pela direita, o Flamengo tentou o Ângelo não quis, o Santos queria vender, né? O Ângelo não quis ir, eu acho que é direito do atleta não querer ir. Mas pelos movimentos que a gente tem visto, a diretoria vai atender, né? Vai voltar para o mercado para achar um jogador com essa característica. Eu já vou entrar nesses nomes especificamente, eu quero falar do Uribe, que continua, né? A negociação tá... enrolou depois de ser divulgada. Essa é a informação real. O Flamengo vai chegar de setão, como todo mundo descobriu e divulgou, parece que enrolou um pouquinho, né? Essa situação do Uribe. Mas antes disso, eu acho que... E aí eu vou falar com o Carioca, vou falar com alguém que tem uma oportunidade muito grande de vida com os torcedores do Rio, né? E, assim, a torcida do Flamengo, ela não está preparada para defender linha de 5. Essa é uma verdade absoluta da arquibancada. Por mais que dê certo, né? Por mais que dê certo. A torcida do Flamengo, ela pode... Você falou em ver alguns lampejos de bom futebol. Eu já concordo. Eu vi alguns lampejos de força de vontade do time. Porque a sensação que eu tinha era que quem estava encaixando no momento nenhum. Que era como diz o Pascoal, barata voa. Cada um joga da maneira que acha que tá, e a bola hora já chega lá na frente. Agora, essa questão defensiva, ela é uma questão muito forte no Flamengo, porque o Flamengo tem problemas defensivos, não é de hoje. A gente pode pegar, inclusive, o jogo de Jesus, que fez essa coisa que fez, da maneira que fez, e em algum momento ele conseguiu abrandar isso, mas o Flamengo nunca foi forte defensivamente. O poderio do Flamengo sempre foi ter a bola, propor o jogo e ir pra frente, né? Então, quando você começa a modificar isso, eu acho que talvez você já perca um pouco da paciência da torcida. Peraí, deixa eu olhar essa mensagem aqui que chegou agora. Léo Aguiar tá falando. Não falta um lateral direito e um zagueiro? Rapaz, mas tem tantos zagueiros que é mais um zagueiro mais rápido para fazer esse mecanismo todo funcionar. Aí, de repente, ele jogou com 3 zagueiros agora, talvez por mais que ele tenha, ele ajuda isso. Davi Luiz, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Pablo... Léo Pereira. Tem 5 zagueiros. Fora, ele já jogou com o Thiago Maia de zagueiro, jogou com o Ayrton Lucas de zagueiro, né? Com 3 zagueiros, 3 zagueiros mesmo, com 3 zagueiros de origem, foi formando a trinca, teve o time reserva contra o Botafogo, que foi o Pablo, o Rodrigo Caio e o Cleiton, e o jogo contra o Fluminense, que foi o Pablo, o Fabrício Bruno e o Rodrigo Caio. É isso, né? Mas a informação você vai repetir isso hoje pro Vasco, tá? Ele vai colocar 3 zagueiros de novo para tentar dar uma solidez ali atrás. Agora, voltando aqui para essa questão, independentemente de como ele vai montar essa defesa, quanto que esse volante fala? Porque, meu entendimento, tá? Se você joga com 3 zagueiros, você não pode colocar um volante um pouco mais construtor, em vez desse volante de guarda, que é o Uribe, por exemplo, ou ele tem essa característica também e eu não estou sabendo? Assim, eu acho que dá para fazer o time sem ter esse volante, mas aí você vai precisar que o Thiago Maia e o Gerson, por exemplo, e o Thiago Maia é um volante com capacidade de marcação. O Flamengo foi campeão da Libertadores com o Thiago Maia sendo o primeiro volante. Embora o João Gomes fosse o segundo, o cara que estava à frente da zaga era o Thiago Maia, e ele sabe jogar. Mas é preciso que esses jogadores todos evoluam. Assim. A gente viu o Flamengo ser campeão, você falou, de 2019, com o William Arão e com o Gerson, e o Gerson dava conta de ser o segundo volante, sabe? Então, assim, não é que, olha, o Gerson é impossível que funcione. Não é impossível. Esses jogadores têm que melhorar. E eles podem melhorar. Né? Mas enquanto eles não melhoram... Eu acho que assim, a gente não pode esquecer que em 2019 já tem 4 anos. Talvez a intensidade diminua mesmo, naturalmente. Mas o Gerson tem quantos anos? Tem 25, 26 anos? 26, eu acho. Pô, 26 anos, estava dando cambalhota de madrugada e de manhã estava indo pro ar. E, pô, com 26 anos, Dani? Conta pra mim, o que você fazia com 26 anos? Faz uns 2 anos que eu sei, mas o que você fazia com 26? Ele teria que fazer 26 de maio ainda. Já é cansado agora, 37. Com 26 anos, o Gerson não tem intensidade para ser um meio-campista com mais dinâmica, aí para e repensa as coisas.
Eu acho que eles têm a evoluir. Eu acho que o que a gente está vendo hoje não é a forma final desses caras. Eles todos têm a evoluir, inclusive em parte física, em competição, em entendimento das funções. É claro que se tiver o volante mais marcador, essa proposta fica mais execuível, fica mais possível de ser vista. Mas é possível o time melhorar ainda assim. É possível o time ser mais competitivo ainda assim. Esses jogadores são muito bons em todos os sentidos. Mas eu concordo com o que você falou sobre o Flamengo ter problemas defensivos desde sempre, nessa era, é que os problemas ofensivos não existiam, né? E o ataque ele era tão bom e ele resolvia tantos jogos que a defesa aparecia menos, né? O ataque estava sempre resolvendo, então por mais que falhasse aqui ou ali defensivamente, o ataque sempre deixava o Flamengo em vantagem. Como agora o Flamengo está um pouco desequilibrado em todos os setores, a falta de competição, a fragilidade defensiva em alguns aspectos, ela fica mais evidente. Por isso que eu acho que o Vitor Pereira está tentando primeiro atacar a competitividade para deixar esse time mais sólido e depois tentar resolver as outras questões. Se ele vai conseguir, eu não sei, mas me parece que ele está caminhando agora, tentando encontrar um Flamengo mais competitivo do que brilhante. E eu acho que vai ser... ele vai encontrar uma resistência de arquibancada em relação a isso. Esse Flamengo é mais competitivo do que brilhante, passa por esse ponto direito, é sabido, tá? Isso é informação, assim, como algumas pessoas. Ele não acha, a frase dele é, ele não acha que o Marinho tem nível técnico para jogar no time do Flamengo da maneira que ele quer. Essa é a imprensa dele com o Marinho. E tem uma proposta aí já em andamento aí do Marinho, né? Não sei se já tirou o desfecho, acho que não, até onde eu não tinha tido nada, mas o Marinho não é uma possibilidade para ele. Ele não tem o ponto direito, a mim parece que ele vai realmente mexer no quarteto. Porque ele tem o Matheus Gonçalves, ele tem o Matheus França, ele tem possibilidades para entrar por ali, caso haja necessidade. Se ele quer um ponto direito de uma maneira que o Flamengo não tem, é porque eu acho que ele está querendo realmente tirar alguém. E aí, no primeiro momento, pelo menos, acho que a opção é o Everton Ribeiro. Saiu a previsão de escalação, né? Os X9 do Flamengo estão trabalhando com a beleza desse começo de temporada. O Vene Casagrande, o Vene, que é o meu apelido, está fazendo a estação dele. Todos nós ajudaríamos a escalação se a tivéssemos. É obrigação. O Vene já sabe desde ontem a possibilidade de escalação desse Flamengo. E é um trio sem o Everton Ribeiro, mais um homem no meio campo. Então, assim, quanto que esse ponto pode realmente resolver o problema no sentido de deixar a cara dele? Se tiver um ponta que ele confie para ser titular, vai sair um dos dois homens de frente. Não vai ter Gabriel e Pedro juntos. E eu não sei se esse é o melhor para o Flamengo, porque assim, o Everton Ribeiro, ele já perdeu espaço, né? Quando ele vai recuperar, talvez seja breve, mas do quarteto, o primeiro que ele já percebeu que ele quer tirar é o Everton Ribeiro. Se a gente lembrar, no jogo seguinte, acho que foi na volta do Mundial, ele tira o Everton Ribeiro e mantém Gerson e Vidal juntos, né? Aí ele percebe no jogo do Carioca. Aí no intervalo ele percebe que não deu certo, o Gerson também sente, o Everton Ribeiro volta e volta bem. Mas de novo ele tira o Everton Ribeiro, é o primeiro dos quatro a tirar, então isso para mim já está muito claro. Mesmo sem ter um ponta. Então ele tira o Everton Ribeiro para ter consistência, para o Vidal jogar. E até acho que o Vidal, dentro do possível, tem jogado bem. Tem, tá. Agora, se vier um ponta direita e ele confiar nesse cara para ser titular, ele vai tirar o Gabriel ou o Pedro. Porque quem joga pela direita hoje é o Gabriel. E mesmo no jogo contra o Vasco, que o Gabriel foi o centroavante, que o Pedro estava machucado, o Gabriel estava incomodado de ficar entre os zagueiros. Tanto que no segundo tempo ele saiu da área. E geralmente pela direita, né? E assim, a gente cansou de ver pela direita o Gabriel consagrar com aquele cruzamentinho dele por dentro o Bruno Henrique e o Pedro, né? O Bruno Henrique cansou de fazer gol como centroavante, com o Gabriel passando da direita para dentro. Então, assim, acho que ele quer um ponta direita para ele poder usar. Porque se ele pensar em titularidade, acabou a dupla Gabriel e Pedro. E aí eu acho que é um erro. Eu acho que o ponto de partida desse time é ter a Arrascaeta, Gabriel e Pedro jogando. Esses caras são os melhores do time. São os caras que resolvem os jogos para o Flamengo. E acho que qualquer formação sem esses três juntos não é o melhor Flamengo que a gente pode ter. Eu concordo 100% com vocês. Vamos passar aqui para o nosso último assunto de hoje, que é o Palmeiras. Vamos ver amanhã, a gente vai repetir muito, né? Essa questão do jogo de hoje, Flamengo e Vasco. Isso pode falar, inclusive, sobre a permanência ou não. O Vitor Pereira não é um jogo de mas a eliminação, a gente já sabe que é o futebol brasileiro.
Palmeiras foi muito bem aqui. Se esse negócio se concretizar, ganha um jogador com potencial técnico, uma velocidade. Eu sou fã do futebol adulto. É o tipo de jogador que eu paro para assistir, seja o time que for, sabe? Eu gosto muito do que ele faz, da maneira que posiciona, da maneira que chuta, que está empreendendo. 55 milhões. Aí eu acho que entra a negociação financeira, naquela seguinte... 10 euros, né? 10 euros, que hoje na cotação de hoje dá mais ou menos 55 milhões, jogador atualmente no Bragantino, né, que acaba de campeonato estadual, e eu vi que o Bragantino toparia essa oferta, essa informação confirmada pela gente na ESPN depois de sair no gol. Eu vejo contra, tá? Não consigo. Quero saber a tua opinião sobre o jogador. O que eu tenho ouvido é que o Bragantino topa conversar, mas que a maior questão é o Arthur, porque o Arthur teria... O Bragantino o Red Bull Bragantino já aceitou uma proposta nesses termos de um clube do Catar, e o Arthur não quis ir, porque o Arthur queria ir para a Europa. Então, a questão, pelo que eu ouvi de bastidores, é convencer o Arthur a fazer o movimento interno. A intenção do Arthur é fazer o movimento para a Europa. Na outra, porque para mim, se ele for para o Palmeiras, eles fizeram uma boa... É porque o Palmeiras talvez ele não seja titular, né? E acho que demoraria um pouco mais, né? Eu acho que estando no Bragantino, a proposta de Europa que vier, ele vai. Estando para o Palmeiras, vai levar mais algum tempo. E aí eu não sei o que o Arthur quer para a carreira dele. Também gosto muito do jogo dele. Eu acho que a gente falou, né, nos outros assuntos sobre intensidade, competitividade. Ele tem muito isso. Fisicamente, ele é muito forte. Chuta muito. É um cara muito legal. Assim. Então, assim, Palmeiras querer o Arthur, eu acho que faz todo sentido. O Arthur, para mim, encaixaria muito bem no time do Palmeiras. O preço pelo Arthur, eu acho que está dentro do que o mercado pede, então acho que em condições normais, eu acho que é um olhar do Palmeiras, é uma negociação que faria sentido. Então acho que aí beleza. Eu só acho que essa história tem um ponto que não diz respeito sobre o Palmeiras de hoje, mas diz respeito sobre o Palmeiras de antes. Então o fato de o Palmeiras ter que gastar 10 milhões de euros para ter o Arthur é culpa do próprio Palmeiras, é culpa de uma incompetência na transição, na gestão de base para profissional que o Palmeiras teve por um tempo, não tem mais, está muito claro. Teve por um tempo antes, né, no fim da era Alexandre Matos. Porque o Arthur, eu na época até cobri o Palmeiras, o Arthur era do Palmeiras, o Palmeiras não usava o Arthur foi emprestado para o Londrina e para o Bahia, jogou muito bem com o Londrina e no Bahia, nos dois times. O Arthur volta para o Palmeiras para ser usado, mas a política do Palmeiras na época era formar para vender, porque o Palmeiras tinha que contratar, era dinheiro para todo lado, contratando jogadores que eram bons e que não eram bons, e muitos deles que não tinham qualidade para custar o que custaram, e me chamou muito a atenção na época que o Palmeiras vende o Arthur para o Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros e gasta exatamente essa quantia, assim, semana seguinte, para contratar o Carlos Eduardo, que jogava no Egito, que o Filipão pediu, o Matos aceitou, foram lá e pagaram 6 milhões de euros quase no Carlos Eduardo, que não conseguiu jogar no Palmeiras, ele não é tão bom jogador quanto é o Arthur. Eu tô nem lembrando. O jogador que pintou bem no Goiás, fez um bom campeonato no Goiás, e aí foi pro Pirâmides de Egito. Não. Ele jogou, inclusive, no Red Bull Bragantino. Acabou agora há pouco o contrato dele com o Palmeiras. O Palmeiras emprestou ele, inclusive, para o Red Bull Bragantino. É um ponta que, enfim, ele custou... O Palmeiras não usou o jogador que ele tinha e pegou esse mesmo dinheiro para contratar um jogador que era inferior, só porque a política do clube era contratar a qualquer custo. E aí o tempo passou e hoje, para ter um jogador que ele formou, o Palmeiras tem que pagar 10 milhões de euros. É claro que a culpa não é do Palmeiras atual, mas essa incompetência nessa gestão de transição na época, por não valorizar a sua base na época, faz hoje o Palmeiras tem que pagar quase o dobro para ter um jogador que ele formou. Mas enfim, isso já passou, então acho que o Palmeiras olhar para o Arthur hoje faz sentido, ele é um ótimo jogador, e seria uma boa negociação. Só não sei se o Arthur vai querer fazer o movimento interno agora. Tem dois pontos aí. Eu quero discutir daqui a pouco, que é a questão do valor do Arthur, me chama a atenção para a gente pensar em como está caro trazer um volante bom, né? Porque se um jogador de frente está custando isso, volante custando 18 foi que os meninos saíram, a média de João Gomes, mas tipo 13, 15, é muito dinheiro para precisar no volante. Mas antes de entrar nessa questão do volante, ele acharia isso de Palmeiras, porque assim, eu sei que o Henrique no meio do ano vai embora, tá? E além de no ano que vem. Tem 16 anos, O Henrique tem 2024. Meio de 24. 2024, sim.
Mas o Endrick ainda tem 1 ano e meio para ir embora, mas ele não entregou até aqui o menino de 16 anos, a ter paciência, com tudo isso. Mas o time do Palmeiras, pensando competitivamente, a gente mais o Rony tá na frente. E se você bota o Rony na frente, tirando ele da ponta, você abre um espaço ali. De repente pode haver um remanejamento nesse time para acomodar Veiga e Arthur, ou você acha que é mais difícil pela característica dos dois? Não, eu acho que o Arthur encaixaria exatamente aí. Aí você teria Dudu e Arthur, Veiga por dentro, Rony à frente. Isso é o melhor Palmeiras que, com essas peças disponíveis, é o melhor Palmeiras que o Abel poderia montar. E tanto o Arthur quanto o Dudu fazem as 3 funções, né? Fazem direita e esquerda, fazem centro, fazem Veiga quando precisa, embora não seja essa a característica. São jogadores que trazem para dentro e batem. Então, acho que se o Palmeiras conseguir contratar o Arthur, esse time é um time muito forte, com Arthur e Dudu pelos lados, qualquer que seja o lado, Veiga e Rony à frente. É um Palmeiras muito competitivo, onde todo mundo se movimenta e pode fazer as funções todas, né? E aí o Endrick ficaria como opção, esperando o seu desenvolvimento, que concordo, a temporada dele, ela não é ruim, mas ela é abaixo do que todos nós imaginávamos que ela fosse agora, pela maneira que terminou no ano passado. Claro, entendendo todo o fato dele ser um menino, um jovem adolescente de 16 anos. A expectativa, né? Essa expectativa é muito alta, então há que se fazer uma equação para adequar a realidade ao que a gente expectativa. E pensar no time, né? Porque eu acho que esse é o principal dilema. É o Palmeiras entender o quanto ele tem que esperar pelo Endrick para desenvolver, mas entender que isso não pode custar competitividade a um time que está aí para ganhar tudo, né? Então, encontrar esse ponto de equilíbrio é uma tarefa muito complicada do ponto de vista humano também para o Abel. Eu acho que a parte mais difícil é você convencer o torcedor de uma joia vendida pelo que foi a Real Madrid, que daqui a 1 ano e meio já não está mais aqui, não é titular nesse momento. Porque aí o torcedor quer ver, o torcedor quer aproveitar. E é justo também que queira, mas assim, não dá para você interferir diretamente no desenvolvimento dele, com a pressão está sendo colocada por conta disso. Só para a gente fechar, eu também caminhando aqui já final, essa questão do volante do Palmeiras, né? O Flamengo virou aí o Uribe, eu digo o Flamengo e o Palmeiras nessa correlação, porque, né? São 2 times que perderam seus volantes marcadores. O Palmeiras está com uma dificuldade grande, assim. Você não acha todo mundo caro, não? Assim, a gente pega de novo essa conta, né? E aí são jogadores formados no Palmeiras, mas quando você fala o Wallace, Jean Lucas, o menino que era do Grêmio, esqueci o nome dele agora, que foi para a Europa também, de nome composto, esqueci o nome dele agora. Matheus Henrique. Isso, que o Palmeiras estudou, mas assim, são todos acima do valor do Arthur, por exemplo. O mercado está de fato inflacionado. Quando a gente faz a conversão, fica muito pior para a gente, né? Para o brasileiro como um todo. O Palmeiras o Palmeiras já sentiu essa necessidade quando o Danilo saiu, né? Mas o Gabriel Menino tem, com outra característica, né? Tem dado conta do recado junto com o Zé Rafael. Mas aí o Palmeiras perde, inclusive, peça, né? O Atuesta, que era longe de ser um nome de convencimento, mas o Atuesta também se machuca. Então, até em termos de quantidade, o Palmeiras perdeu, né? Perdeu qualidade, perdeu quantidade. Hoje o Abel tem o Jailson e o Fabinho, ponto, para exercer a função, que são jogadores muito mais defensivos e permitem muito menos mexer. Mas, de fato, o mercado está... Total. Mas o mercado está muito inflacionado mesmo para trazer jogadores de fora. A alternativa, talvez, seja você fazer o movimento que o Palmeiras já fez em outros instantes e que o Corinthians fez no ano passado, por exemplo, ao mapear um Fausto Vera da vida. Assim, olhar para mercados menores. A sua margem de erro é maior, né? O torcedor ele quer nomes um pouco mais definitivos. Mas se você considera o mercado inflacionado, você tem que buscar em outros mercados e fazer um trabalho de garimpo um pouco maior. Vamos ver qual vai ser o caminho que o Palmeiras vai fazer. Olha a Maria aí na contramão, que a gente está falando coisas maravilhosas. Sem ser que é um nome forte, pronto. Aí só que agora a gente está falando que o torcedor é assim, a Maria mandou essa mensagem
ó. Falando que vai gastar jogador. Eu adoro de volta o Giovanni, Maria. Eu acho ele excelente jogador. Mas aí eu acho que a gente entra um pouco na métrica do Eiler, né? É um menino, ele pode oscilar durante a temporada. Então é importante você ter alguém com mais de costas mesmo, de bagagem para uma temporada que vai ser uma temporada fácil. Vai ser, independentemente dos campeonatos, vai ser uma temporada brasileira mais concorrida dos anos. Eu acho que se o Palmeiras estivesse fazendo um movimento para contratar um jogador de peça de apoio para elenco, eu estaria com a Maria 100%. Mas o Arthur é um dos melhores jogadores atuando no país, atacantes. Né? O Arthur é muito bom jogador. Então ele é um cara que chega e joga. Eu acho que para esse tipo de jogador, em um time que não tem os 11 cravados com convencimento, né? Tem essa vaga ainda, é do Henrique, é do Giovanni, vai ser do Breno Lopes, vai ser de quem? Então acho que para essa vaga, para um cara como o Arthur, eu acho que aí já é um outro tipo de olhar. Boa! Zufra, vamos nessa! O mercado... Eu também tô. Tem que fazer o mercado está começando a ficar mais lento, né? Porque está se aproximando da encerramento da janela, que é agora 4, né? De abril. E aí a gente começa a ter menos nomes, mas a gente está de olho, vamos trazer um pouquinho de rodada, um pouquinho de mercado para vocês. Semana que vem tem mais. Vamos começar com o também. Vamos, Dani. Boa semana para todo mundo. E aí você falou sobre o Jean Lucas, né, que o Palmeiras estava conversando. O Santos agora quem está conversando para trazer de volta o Jean Lucas do Mônaco por empréstimo ou em definitivo, acho que é por empréstimo. Então não se assuste se o Jean Lucas aparecer de novo na Vila Belmiro. Seria um ótimo reforço, como vai ser ótimo o meu almoço agora, porque eu estou morrendo de fome. Boa, beijo. Boa semana. Tchau.